do Senhor, querido irmão. Eu gostaria de compartilhar convosco hoje uma leitura desse livro aqui, Igrejas Sem Brilho. O autor desse livro é Emílio Conde. Se um anjo viesse para fazer um relatório dos cultos da igreja atual, prestem atenção. Assisti a um culto em que não havia a luz plena do Evangelho. Também não vi qualquer manifestação do poder do nosso Deus. Talvez porque os homens se tenham esquecido dos tempos dos milagres. Como consequência dessa falta, notei a ausência do temor de Deus. Parecia que em muitos a luz da graça ainda não havia penetrado no coração. Ouvi o coro cantar, porém a harmonia não chegou ao céu. A razão é clara. Cantou sem entusiasmo, sem inspiração. Alguns componentes cantaram para mostrar a voz que possuíam e a sua capacidade artística, e esta circunstância desajustou de tal forma o conjunto que não era possível entender o que cantavam. O coro apenas era ouvido dentro da igreja, mas o canto não exerceu qualquer ação benéfica duradoura nos corações que a ele assistiam, porque não havia o propósito único de louvar a Deus. Ouvi pregadores apresentarem sermões diferentes da exposição da palavra de Deus, que deveria ser vivificada pelo Espírito do Senhor. A preocupação deles era agradar ao auditório. Esqueceram-se naquele momento de que os pregadores do Evangelho são apenas instrumentos de Deus. Por isso mesmo, suas palavras eram frias. Deus não podia usá-los, pois eles transformaram-se em donos do púlpito e em senhores da pregação. Em dado momento, alguns cantores levantaram-se, viraram-se para os seus assistentes como se eles fossem a atração e a razão da reunião. Os cantores, imitando os pregadores, também se esqueceram de Cristo. Cantaram como se estivessem exibindo seus dotes artísticos e não era para louvar a Deus. O cântico, a exemplo do que aconteceu com o coro, ficou circunscrito ao templo, não subiu ao céu, nem foi ouvido na glória. Faltava-lhe a inspiração e motivo maior de adoração. Cantaram, mas não foram ouvidos. Assisti também a certas festas de mocidade mais concorridas que os cultos devocionais e de adoração. O que presenciei foi simplesmente de entristecer. Músicas profanas, chocarrices, termos tomados do mundo, humorismo de sarjeta, enfim, tudo tal qual usam os mundanos. Falta absoluta espiritualidade e vida de Deus. Entretanto, o que reputei muito grave foi o que vi em reuniões extraoficiais, lutas políticas dentro da igreja, oficiais murmurando contra os pastores, facções opostas em desarmonia, sendo essas as causas de não haver manifestações do poder de Deus como nos dias antigos. Também vi e não me esqueci até de onde a acepção de pessoas pode arrastar a igreja de Cristo e como lhe rouba o brilho que deveria possuir. Vi a recepção de um determinado irmão influente na igreja por motivo do seu aniversário. Foram tantos elogios de uns e os agradecimentos de outros que o Espírito Santo entristeceu-se por haverem esquecido o único nome digno de honra e de louvor. Havia presentes outros membros que também aniversariavam, porém eram pessoas simples, sem prestígio social. Por isso ninguém tomou conhecimento do fato, ninguém os cumprimentou. Apesar de não ocuparem os primeiros lugares, pois fazem questão de não aparecerem aos olhos dos homens, vi o pequeno exército anônimo que mantém aceso o fogo no altar, isto é,
aqueles que se dedicam à oração pela igreja e os que trabalham e evangelizam nos locais mais humildes. Alguns deles são quase desconhecidos da massa, mas Deus os conhece. São eles os fachos de luz que ainda alumiam a igreja. Se eles faltarem, Deus não tem a quem confiar a missão de luzir, pois os outros se preocupam em mostrar a sua capacidade em lugar de se esconderem para que Cristo resplandeça. Amigo leitor, é possível que tudo isso e mais alguma coisa aconteça na sua igreja. E anjos a ela assistam sem que os homens de tal coisa se percebam. Quantas e quantas vezes os anjos do Senhor não se afastam da igreja envergonhado e entristecido por não ser acolhido como um mensageiro de Deus. Se tal coisa acontecer, a igreja não terá de se orgulhar, terá somente de lamentar a falta de unção para ver os mensageiros do Senhor. Estarão essas coisas acontecendo na nossa igreja? Não será uma situação perigosa viver diferentemente da igreja dos tempos primitivos? Por que não voltar à simplicidade da fé?